capítulo 37. Irmãos, enquanto você abre a sua Bíblia aí, essa semana eu mandei na listagem, olha, quem ainda não está na listagem da igreja, pastor, tem uma listagem na igreja? Irmãos, e ali na listagem, todo mundo me chama de doido, de louco, como é que você faz isso e tal, eu nunca tive problema, espero que eu nunca vou ter, né, irmãos? Aquela listagem que você recebe mensagem lá, não é um celular da igreja, não é um celular corporativo, é o meu celular, aquele lá, é aquele que eu uso para tudo, para a minha vida. Eu só tenho um e é aquele. Então, se aquele celular, um dia que você quiser mandar mensagem, quiser falar alguma coisa, aquele é o meu celular. Existem alguns pastores aí que são 007, né? É só a esposa, mais uns 2, 3 irmãos que tem o celular dele, mais ninguém. Eu, graças a Deus, nunca precisei disso, espero nunca precisar. Pastor, mas tem alguns irmãos que são inconvenientes e tal. Irmãos, eu, graças a Deus, Deus me deu graça para lidar com esse tipo de coisa e eu tenho problema quase que zero com isso. Então, se você quiser fazer parte da listagem, né, a gente manda, eu não sou chato, não fico mandando mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, não, vou te mandar lá coisas essenciais, a agenda da nossa igreja, o que está acontecendo, a mensagem da semana editada. E falando nisso, irmãos, essa semana, fiquei muito feliz com o trabalho que foi feito aí, o Tadeu, o Vitor, filho da Nena e do Fábio, eles prepararam lá um Spotify, é um negócio meio moderno aí, irmãos, eu sei que eu pago em casa lá que as meninas usam, irmãos, mas eu não uso esse trem, nem sabia usar. Aí, ela está dizendo que eu não pago, mas paguei muito tempo, posso não estar pagando agora, né, mas paguei muito tempo. Então eu pago, Marisa, então eu pago também, né, se você paga, eu pago. É um trem do Spotify, não, falaram meio iludido, mas não, pai, é bom a gente pagar isso aqui, porque é para ouvir música, que não sei o que e tal, mas nunca usei, elas usam lá. Mas o trem é bom demais, irmãos. Aí mandaram para mim e falou, pastor, a gente criou um Spotify aqui com as mensagens editadas. Irmãos, eu fui ouvir essa semana, que negócio maravilhoso. A minha voz está bonita, não está aquela voz de taquara rachada, que nem tá que vocês estão ouvindo. Uma voz bonita, um negócio bem feito, um negócio muito legal. E assim, se você tiver dificuldade, você é meio jeca que nem eu, tiver um pouco de dificuldade para abrir lá, é só pedir para alguém da sua casa, para o seu filho, é simples. Tem o Spotify pago, né? Tem o Spotify pago e tem o Spotify que dá para você usar sem pagar nada, né? De vez em quando aparece lá uns comercialzinhos e tal, como no YouTube, mas é maravilhoso, a qualidade é muito boa. É só baixar lá, pedir para alguém baixar para você. Eu já mandei para todo mundo. Pastor, eu não recebi nada, não recebo nada que você manda. Provavelmente você não está na minha lista. É só você passar o seu telefone ou pegar o meu telefone com alguém. Pega o meu telefone com alguém. Passa o telefone do pastor. Você manda uma mensagem, pastor, me inclua aí, tá? A gente tem lá, eu tenho mais de 200 pessoas da nossa igreja, mas tem muitos ainda que não estão, tá bom? Então é só você pegar lá e toda semana eu mando a agenda da igreja, mando a mensagem editada, enfim, tem sido uma bênção. E eu gostei muito do trabalho e toda semana vai ter a mensagem editadinha lá no Spotify. E aqui o Giovanni edita também no YouTube. É só entrar lá no YouTube, mandar para as pessoas. A gente tem recebido um retorno tão bom e tem sido bênção. Amém? Outra coisa, irmãos, ontem foi um dia estressante, né? Assim, entre aspas, né? Eu sou um pouco estressado por natureza. E ontem o pessoal da marcenaria, e a palavra do crente precisa ser sim, sim, não, não, né? Eu havia dado a palavra para vocês, eu sei que isso não faz tanta diferença, mas eu havia dado a diferença, a questão usual nossa aqui. Eu tinha dado a palavra para vocês que o nosso banheiro feminino estaria pronto, né? Aí eles estiveram aqui na segunda, na terça-feira, aí vieram sexta e sábado para concluir. Terminaram lá o banheiro dos homens e tal, terminaram a cozinha. Aí na hora de fazer, ontem, 3 horas da tarde, na hora de colocar as portas, as divisórias do banheiro das mulheres, adivinha? Eles estouraram um cano, fizeram um furo lá, estourou um cano, 3 horas da tarde. Aí o cara me ligou, então, eu falei, então, se isso tivesse sido na segunda, na terça, na quarta, até ontem, daria para nós consertarmos e concluir o trabalho, né? Mas infelizmente já era 3, 4 horas da tarde, tivemos que consertar. Veio um canador aí, arrumou lá o buraco no cano que estava vazando, para a gente poder ter água hoje, né? Como é que a gente vai fazer um culto aqui, quase 300 pessoas sem ter água? E aí consertamos, mas tinha que esperar a cola secar e tal. Então amanhã eles estão vindo e eu garanto, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que final de semana que vem esse banheiro feminino vai estar prontinho, em nome de Jesus, tá? Só estou dando uma justificativa aqui, porque eu havia dado a minha palavra que está pronto e aconteceu esse interveiro aí. Amém?
Glória a Deus. Todos acharam aí? Ezequiel 37, é um texto clássico, né? O vale de ossos secos. E nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus, você achou. Então vamos lá. Ezequiel falando, né? A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos, que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos secos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês, e os cobrirei de pele. Darei fôlegos a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Coloque sua mão sobre esse texto. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Queremos te agradecer por esse dia especial que o Senhor separa a cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, fala conosco de maneira especial mais uma vez. Abençoa-nos nesta manhã com a revelação da Tua palavra. E que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, ainda mais entusiasmados com a Tua palavra, ainda mais animados com a Tua palavra. E principalmente, Senhor, com a boca e o coração explodindo com a Tua palavra, para que possamos profetizar vida sobre a nossa casa e sobre a nossa família, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa semana eu tive uma percepção, tenho tido há muito tempo, né? Depois que você passa dos 30, 40, a gente tem essa percepção quase todo dia. Mas eu tô para ver, eu falava isso com a Marisa, foi até chato essa semana, e conversava com a Daniela, fui buscar a Daniela essa semana na faculdade, eu falava sobre isso com ela, né? Porque para os jovens o tempo passa um pouco mais devagar, né? Para nós que já passamos dos 50, o tempo parece que passa muito rápido. Mas eu não sei se você teve a mesma percepção, irmãos, porque na segunda-feira meu carro estava no mecânico e tal, foi um dia corrido, então minha semana de trabalho mesmo, começou na terça-feira. Mas essa semana passou rápido demais, evaporou. Na quinta-feira eu estava conversando com a Marisa, e foi um pessoal almoçar em casa domingo lá, eu fiz um churrasquinho no domingo. Aí eu falei assim: Marisa, não parece que foi anteontem que estava todo mundo aqui e tal? Ela falou assim: Josimar, não é mesmo? Eu falei: já estamos na quinta-feira. E passou a quinta, passou a sexta, já estamos no domingo novamente, e passou-se a semana. Eu não sei se você tem tido essa percepção, irmãos, mas cada vez que o tempo passa, parece que está passando mais rápido ainda. Impressionante. Eu falava para a Marisa esses dias de novo, eu comecei a entrar em crise. Eu falei assim: eu não acredito que eu vou fazer 53 anos esse ano. Eu não acredito, eu não penso como 53 anos, eu não acho que passou rápido demais. Ela falou: pois é, bonitão, passou. E passa mesmo. Quantos tem? Ou eu estou ficando doido sozinho? Deixa eu ver, quantos tem essa? Vocês têm isso também, irmãos? Vocês entram nessa crise aí falam que é crise da meia-idade, né? Eu já estou um pouquinho acima da meia-idade, né? Mas está passando rápido demais, irmãos. Passa rápido demais. E por que passa rápido demais? Passa rápido demais porque a nossa vida é corrida. Toda fase da nossa vida, nós temos desafios. E os desafios nos tornam a vida mais corrida. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, a gente está sempre atrás de um desafio, a gente está sempre fazendo alguma coisa. E isso é bom. Movimento é vida, precisamos nos movimentar. Isso é muito bom. E existe tantos desafios, e cada um tem o seu. Existem aqueles jovens que estão na fase do vestibular, né? Vão prestar vestibular para entrar na faculdade. Alguns não sabem o que fazer, outros já sabem o que fazer, mas é um vestibular difícil. Existem aqueles que estão na fase de casar, né? Como a Belinha ali e o Gabriel estão na fase de casar, como a Dani e o Giovanni. Existe, enfim, tem a fase daqueles que querem ter filhos, tem a fase daqueles que estão esperando para mudar de profissão, eu conseguir um aumento de salário, ou esperando uma promoção no trabalho. Existe a fase daqueles, né, que estão esperando netos. Enfim, existe todo o tempo da nossa vida, a gente está numa fase. E essas fases e esses desafios que nos movem acabam tornando os nossos dias mais corridos. Porque para todos esses desafios,
Delega-se tempo, leva-se tempo, a gente precisa se dedicar, a gente precisa gastar o nosso tempo. E com isso a gente vai tendo a percepção de que o mundo está passando rápido demais. Agora, irmãos, que bom que eu e você, todos nós, estamos vivendo uma fase na vida. Talvez a sua fase, para os mais jovens aqui, seja a fase do vestibular, seja a fase de se firmar em uma profissão. Para outros, é a fase do estou me preparando para casar, eu estou me preparando para uma vida nova, eu era solteiro, agora vou casar. Outros, olha, eu estou numa fase de que eu já casei, eu já me estabilizei um pouco, nós estamos pensando em filho, estão na fase de estou pensando em ter um filho agora. Para outros, estão na fase de agora eu cheguei no estágio da minha profissão, estou pensando em crescer um pouco mais, estou pensando em mudar de profissão, estou pensando numa promoção, estou pensando em investir um negócio. Ou então, alguém com os cabelinhos mais brancos, agora estou na fase de estou aguardando os meus netos. Ou então estou cuidando dos meus netos. Então, todos esses desafios e todas estas fases são importantes, e estas coisas nos movem, estas coisas nos fazem estar em movimento, e isso é muito bom. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Por que você está fazendo toda esta introdução? Porque aqui, irmãos, o cenário que é colocado diante de Ezequiel é um cenário de impossibilidades. Todos nós, boa ou má, com muita dificuldade ou com pouca dificuldade, com muita perspectiva ou com poucas perspectivas, todos nós somos movidos por todos esses desafios. Chega no final do mês, irmãos, nós precisamos pagar o boleto. Chega no final do mês, a fatura chega. Você gastou pouco, você gastou muito, a fatura vai chegar. Então, todos nós somos movidos por esses desafios. Mas o cenário que é apresentado aqui para Ezequiel é um cenário completamente desolador, é um cenário desesperador, é um cenário sem perspectiva nenhuma, sem desafio nenhum. Ele está diante de um vale de ossos secos. Imagine a perspectiva desse camarada. Ele é colocado diante de um vale que só tem ossos. Ele não tem desafio nenhum, ele não tem perspectiva nenhuma, ele não tem ânimo nenhum, porque é colocado diante dele um cenário de morte, um cenário de cemitério, um cenário que não tem nada. Eu estava pensando e estudando um pouquinho, irmãos, quanto tempo, eu já falei para vocês aqui, né? Se tem um lugar que pastor visita muito, é hospital e cemitério, né? Aliás, eu fui visitar uma moça no hospital aí, irmãos, aí eu cheguei lá no hospital. A médica falou essa semana, né? Ela estava lá com uma crisezinha de asma e tal. Aí levaram ela para UTI, irmãos, por causa de uma crisezinha de asma, né? Esses hospitais hoje em dia, eu vou te falar, viu? Qualquer coisinha é UTI. UTI é cara, né, irmãos? Qualquer coisinha é UTI. Aí eu cheguei lá todo preocupado e tal. Aí o marido dela falou assim: não, pastor, ela tá bem, tá jóia, tá bem. E ele com a malinha para ir embora. Aí ela falou assim: tá chorando lá, porque ela vai ter que ficar, ela tá bem e o hospital não quer liberar ela. Aí nós ficamos lá esperando para subir, eu e a Marisa, para ir visitá-la, né? Aí a mulher da recepção falou assim, ó, moço, pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Eles estão lá fazendo procedimento, é banho, essas coisas na turma lá, e vai demorar muito. Se eu fosse o senhor, eu ia embora. Eu falei, mas como assim? É que demora demais, demora muito. Se eu fosse o senhor, já era tarde já, né? Aí nós fomos embora. Quando nós estávamos chegando em casa, Fábio, aí ela ligou, não, tá liberada, quem que deu essa informação? Aí o telefone sem fio. Enfim, ela ficou sem receber a nossa visita, né? Mas graças a Deus, no outro dia cedo ela saiu, foi embora e tá bem, tá aqui no nosso meio e tal. Depois, se ela quiser se manifestar, ela se manifesta aí. Mas foi um tempo bom, e falei que foi um tempo de desafios, né? Visitando um monte de gente, mas só notícias boas, né, irmão? Nosso querido irmão Adilson fez a cirurgia, o pai da Belinha, da Ingrid, tá bem, fui visitar ele lá e a Marisa me puxou pelo braço, irmãos, que a gente estava na resenha lá, ela me puxou, não, ele não pode ficar conversando muito não. Aí ele não queria que eu fosse embora, mas a Marisa me obrigou a ir embora. Mas ele tá bem lá, graças a Deus. E aí, como eu estava, agora eu lembrei, não vou falar porque eu estava falando disso não. Agora eu lembrei. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem um lugar que o pastor visita muito, como eu disse para vocês, é cemitério e hospital. Eu estava pensando, quando eu preparava essa mensagem, a respeito de... Quantos já participaram aqui de uma exumação de um corpo? Quantos já participaram aqui? É um troço feio, viu, irmãos? É um troço feio. Porque chegado a determinado momento, aquela ossada tem que ser retirada, até porque
tem muito mais gente morrendo do que covas disponíveis. Então, precisa tirar lá, né? Mesmo para quem tem jazido no cemitério, comprou espaço no cemitério, chega um determinado momento, você tem lá 4 vagas. Já morreu 4 pessoas da sua família. Quando morre o 5º, você tem que tirar a ossada do mais antigo para colocar esse ente que morreu na sequência. Então, eu já participei disso. Tem um irmão, amigo meu, uma vez que ele foi fazer a exumação do pai dele e ele precisava de alguém com ele, estava meio assim. Eu falei, não, eu vou com você numa segunda-feira lá na Vila Formosa. Aí quando abre lá, é só aquele tucho de cabelo, aquelas roupas meio apodrecidas, os dentes ou a dentadura, se a pessoa usava dentadura, e os ossos. E eu, olhando para esse texto, eu fui examinar quanto tempo demora para que um corpo saudável, um corpo com carne e osso, depois de falecido, depois de enterrado, quanto tempo demora para se tornar ossada? Isso tem algumas variáveis, né? Tem algumas variáveis. Em primeiro lugar, o tipo de solo. Em segundo lugar, a temperatura do ambiente, né? Se é um lugar muito seco, se é um lugar úmido e tal. E tem uma terceira variável, é que se a pessoa, foi o caso que aconteceu com a minha mãe quando a minha mãe faleceu, se a pessoa ficou muito tempo internada antes de falecer, e ela foi muito medicada, porque a questão dos medicamentos que ela recebeu durante o período antes de morrer, isso influencia muito também na questão da decomposição. Mas isso aí, irmãos, para a gente ter uma ideia, isso varia entre 3 a 10 anos, dependendo dessas 3 variáveis: clima, tipo de solo e os medicamentos que o corpo tem no corpo, né? Que a pessoa tomou antes de falecer. Então isso varia isso é entre 3 e 10 anos. E por que eu estou falando isso? Porque o texto diz aqui, e algumas versões, essa minha versão diz que ele é levado até o vale, ele é colocado em um vale de ossos. Algumas traduções dizem muito sequíssimos, ou seja, somente ossos, irmãos, não existia nada. E Ezequiel é colocado diante desse cenário, diante desse vale, onde não tinha nada, apenas ossos e mais nada. Talvez, irmãos, alguns de vocês, olhando para o quadro que está vivendo, para a situação que está vivendo, para o momento que está passando na vida, talvez o que você esteja enxergando seja só isso, né? Pastor, eu olho para o meu casamento e eu vejo um vale de ossos secos. Pastor, eu olho para a vida dos meus filhos e vejo um vale de ossos secos. Pastor, eu olho para a minha vida financeira, para as minhas contas, para as dívidas que eu tenho que saldar no final do mês, e eu vejo um vale de ossos secos. Mas olha que interessante, irmãos. Ezequiel, quando é levado para este vale, o que o Senhor está fazendo com ele aqui, o que o Senhor está trazendo para ele aqui, é uma provocação. O Senhor está levando ele a exercitar a sua fé. Exercitar a sua fé. E é isso que a gente precisa entender. Já não havia vida ali há muito tempo. Muito tempo. E Ezequiel é colocado nesse cenário justamente para que a fé dele seja aprovada. Olha o que diz aqui no versículo 3. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? O Senhor faz uma pergunta, leva ele até aquele cenário desolador, de morte, ossos, apenas ossos, e é feita a pergunta a ele. O Senhor pergunta para ele: filho, acaso estes ossos, esse lugar morto, pode voltar a viver? E sabe, irmãos, quando ele diz assim: Senhor, apenas tu sabes, quando ele dá essa resposta, ele está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor pode mudar qualquer quadro, o Senhor pode mudar qualquer cenário, seja ele qual for. Ou seja, mesmo diante de um quadro desolador, um quadro de morte, um quadro onde não há vida, ele está respondendo. Quando o Senhor faz a pergunta para ele, ele responde com uma outra pergunta, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer qualquer coisa diferente. Sabe, irmãos, o que a gente aprende aqui com ele, em primeiro lugar, é que ele não ficou apontando, enxergando e olhando para as dificuldades, olhando para aquele quadro, para aquele cenário de morte, para aquele cenário de cemitério, para aquele cenário onde não havia vida. Ele olha para Deus, enxerga a Deus e diz: Senhor, se tu quiseres,
eu acredito que esse cenário pode ser mudado. Sabe, irmãos, isso mostra para mim e para você, que seja qual for o quadro que nós estejamos vivendo na nossa vida, este quadro pode ser mudado diante de Deus. Seja qual for o quadro que você esteja vivendo no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, como ontem lá, visitando meu irmão, que milagre o Senhor fez. O quadro antes da cirurgia era um quadro de ansiedade, de preocupação, de muita preocupação. Mas logo depois da cirurgia, né, como a Kátia dizia, só notícias boas, né, Isabelle? Só notícias boas. Porque nós cremos um Deus todo-poderoso, irmãos. Um Deus que pode mudar um quadro de ossos secos para um quadro de vida. Agora, isso vai muito da maneira de como nós enxergamos a situação e para quem nós entregamos a situação. Senhor, tu sabes. Ele está dizendo, Senhor, se tu quiseres, tu pode mudar esse quadro. Se tu quiseres, Senhor, tu podes mudar essa situação. Se tu quiseres, Senhor, tudo isso aqui se transforma em 1 minuto. É isso que ele diz. É isso que ele está dizendo. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que desistem, que passam por tantas dificuldades, que passam por tantas lutas, que no meio do caminho elas desistem. Elas, mesmo sendo crentes fiéis, mesmo sendo gente que conhece a Deus, que é uma situação tão desesperadora, uma situação tão séria, que no meio do caminho elas desistem. Eu conheço pessoas, irmãos, e falo isso aqui com muita tristeza no meu coração, eu conheço pais e mães que desistiram dos seus filhos. Eu tenho um fornecedor meu de muitos anos, que ele tem uma filha, ele tem 3 filhos, né? 2 filhas e 1 filho. Ele já tem mais de 70 anos, e os filhos dele já passaram dos 40 anos, todos, né? E ele tem 2 filhas e 1 filho. E uma das filhas dele, depois de casada, já com filhos pré-adolescentes, ela se viciou em crack. Não sei como isso chegou nela, ela teve uma vida normal a vida inteira, depois dos 30 e tantos anos, já com filhos pré-adolescentes, ela se viciou em crack. E eles fizeram de tudo, irmãos. Imagina uma família que fez de tudo. Os pais, os irmãos, os parentes, internava, desinternava, ela melhorava, depois recaía de novo, ia, via. E aí chegou um determinado momento, eu estava conversando com ele, que é esse meu fornecedor, e ele disse para mim assim, ele falou assim, olha, agora, pela minha filha, só tem eu. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, a minha esposa desistiu dela. A minha esposa não quer nem ouvir falar mais. Porque a esposa dele, ela ficou... O que trouxe isso ao coração, essa amargura tanta no coração? Além do sofrimento de perder a filha para as drogas, o que ela não compreendia, o que ela não conseguia aceitar é que ela abandonou os filhos, 2 filhos pré-adolescentes, deixou com o marido, abandonou literalmente, para poder viver na rua como usuária de drogas. E isso a mãe não perdoou. E até hoje, irmãos, eu tive com ele essa semana, inclusive. Até hoje, a mãe abandonou, não quer nem saber, não pode nem falar o nome dela. E ela está aí vivendo, tem altos e baixos, vivendo desse jeito até hoje. Aí eu penso comigo, né? Que coisa triste, irmãos. Um pai, uma mãe desistir de um filho, né? Que coisa triste. Porque é exatamente o que Ezequiel enxergou aqui. Ele olhou para aquele vale e só viu morte. Só viu ossos, só viu sequidão. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes os nossos olhos carnais, ao olhar uma situação, ao olhar uma dificuldade, o que a gente vai enxergar é exatamente isso. É sequidão, é falta de esperança, é falta de vida, literalmente um vale de ossos secos. Mas quando ele olha para aquilo, quando ele vê aquela situação, ele diz, Senhor, tu sabes que essa situação pode ser mudada. E olha que resposta linda ele dá, irmãos, e uma outra lição que nós aprendemos com ele aqui. Primeiro ele responde ao Senhor com uma outra pergunta. Filho, pode esses ossos voltarem a ter vida? Filho, pode esse cenário desolador virar um outro cenário, um cenário de alegria? E ele olha para o Senhor e diz, Senhor, tu sabes. Agora a segunda lição que nós aprendemos com ele, olha o que diz aí no versículo 4. Olha o que diz no versículo 4, ele diz assim, ele respondendo, então ele me disse, que versículo 3, filho do homem, pode acaso esses ossos voltarem a ter vida? Aí ele responde, Senhor soberano, a parte B do versículo 3, ó Senhor soberano, só
tu sabes. Ele responde, Senhor, tu sabes. Mas antes disso, irmãos, ele diz, Senhor soberano. Tem um time aí que tem 3 cores aí, que tem a pretensão e se auto-intitula o soberano, né? Mas é soberano de nada, já não ganha nada faz muito tempo. Mas aqui, irmãos, é o nosso soberano, literalmente soberano mesmo. Quando ele diz ao Senhor, Senhor, tu és soberano, tu pode todas as coisas. Ele está dizendo, Senhor, em ti eu posso todas as coisas. O Senhor pode transformar qualquer coisa. Sabe, irmãos, nós precisamos enxergar as coisas na ótica de Deus. Os nossos olhos e o nosso coração, já falei isso aqui várias vezes, os nossos olhos, e a Bíblia diz que os nossos olhos e o nosso coração são enganosos. Então nós precisamos, irmãos, ter olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus enxerga. Aquilo que Deus enxerga. O caso que eu acabei de contar para vocês, desse meu amigo, desse meu fornecedor, ele falando da situação, ele crê no milagre. Ele sofreu um derrame, irmãos. Ele sofreu um derrame, ele tem uma vida muito dificultosa, ele anda com muita dificuldade. Mas até hoje ele crê que Deus, a filha está com quase 50 anos, mas ele crê que Deus é capaz de fazer. Nem crente ele é, irmãos, mas ele crê que Deus é capaz de fazer um milagre na filha dele. Só que a mãe perdeu a esperança. Agora, olha a diferença aqui. Ele tem olhos espirituais. Ele enxerga aquilo que a mãe com os olhos carnais não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, quando nós colocamos os nossos olhos na soberania de Deus, como Ezequiel faz, nós temos a confiança e cremos que Ele é poderoso para transformar qualquer situação. Isso é o que muitas vezes nos falta, irmãos. É esta fé, é estes olhos espirituais de, Senhor, eu creio que Tu podes fazer qualquer coisa, que Tu podes mudar qualquer situação. É isso que muitas vezes nos falta. Ele diz, Senhor, Tu sabes, eu creio que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Nossa visão e a nossa perspectiva da situação nos leva aonde ela quer. Por isso que nós precisamos pensar muito, irmãos. Nós somos aquilo que pensamos. A Bíblia diz isso em Provérbios. Nós somos aquilo que acreditamos ser. Nós enxergamos aquilo que queremos enxergar. Agora, o reino espiritual é diferente. Nós precisamos enxergar aquilo que somente Deus enxerga. E situações são transformadas com essa visão espiritual de que eu tenho um Deus soberano, um Deus que pode mudar qualquer situação. Sabe, irmãos, o mais importante é que Ele não reclama, Ele vê aquele vale de ossos secos, Ele não começa a se lamentar e chorar, que talvez seria a minha e a sua reação. De reclamar, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui, nesse lugar de morte, nesse lugar de desolação, nesse lugar de tristeza, nesse lugar de desespero. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Talvez a minha, a sua reação seria essa, e seria uma reação natural. Entretanto, ele diz, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, é porque o Senhor quer fazer alguma coisa, e Tu sabe. E o Senhor pergunta, Ezequiel, filho, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Ele diz, Senhor soberano, Tu sabes. Ele está dizendo, Senhor, se Tu quiseres, pode mudar essa situação. Sabe, irmãos, muitas vezes a minha e a sua reação, em primeiro lugar, é reclamar, é murmurar, é não entender o que Deus está querendo com aquela situação. E Ezequiel entendeu bem aqui, que ele olha para a situação e ele diz, Senhor, Tu sabes. Então todas as vezes que nós passarmos por alguma dificuldade, todas as vezes que nós passarmos por alguma luta, todas as vezes que nós estivermos atravessando alguma dificuldade, essa tem que ser a nossa reação. Senhor, se Tu quiseres, Tu podes mudar essa situação. Senhor, se Tu quiseres, essa situação de morte pode se transformar em vida. Essa situação de enfermidade, Tu podes transformar em cura. Essa situação de miséria, Tu podes transformar em uma situação de prosperidade. Essa situação de guerra, de confusão, Tu podes transformar em uma situação de paz, de alegria, porque Tu pode todas as coisas. Eu creio nisso. O cenário é desolador, o cenário é de morte, o cenário é de ossos secos, mas Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Eu creio nisso também, irmãos. Eu creio nisso também. Ele diz, Senhor, Tu sabes. Mas olha que coisa interessante, irmãos.
Olha que coisa interessante. Aí no versículo 4 ele diz: então ele me disse, profetize. Está no imperativo, é uma ordem. Profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ou seja, irmãos, diante daquela situação, o Senhor diz para ele: olha, e olha que interessante, que o Senhor diz para ele, né? Diz para ele no versículo 5, então ele disse. Esse então aqui, irmãos, é uma condicional. Por quê? Então, está dizendo o seguinte: se você fizer tal coisa, então acontecerá outra coisa. Quando o Senhor diz para ele aqui, então, é porque antes o Senhor já havia gostado da reação dele. O Senhor diz para ele: Ezequiel, filho, você acha que esses ossos podem voltar a ter vida? E ele diz: Senhor, tu sabes. Aí vem, então o Senhor diz para ele: profetiza, porque o Senhor viu fé no coração daquele homem. O Senhor viu que ele estava enxergando aquilo que o Senhor queria que ele enxergasse. E aí vem a palavra, então, o Senhor diz para ele, né? Profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, se fizer assim, quando vem esse então, está dizendo, se você fizer assim, tal coisa irá acontecer. Sabe, irmãos, a morte e a vida, a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que nós falamos tem muito poder. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca para reclamar, para falar besteira, para profetizar. Às vezes falar nomes que deviam ser proibidos de sair da nossa boca, e muitas vezes a gente fala dentro de casa, fala para a esposa, fala para o marido, fala para os filhos. Misericórdia, a morte e a vida estão na língua, irmãos, estão na língua. Ele está dizendo: Ezequiel, profetize sobre estes ossos secos, profetize e você vai ver o que vai acontecer. Profetize sobre esses óculos, que aí você vai ver o cenário mudar. Está na hora, sabe, irmãos, de eu e você olharmos para o espelho e profetizarmos para nós mesmos. Quantas e quantas vezes, irmãos, tratando uma situação difícil com algum irmão, com alguma irmã, com alguma família, eu preciso chacoalhar e falar assim: olha, você não tem fé, eu vou ter fé por você. Porque às vezes o que sai são só palavras de desânimo, palavras de falta de fé. Então está na hora, irmãos, aprendendo com Ezequiel aqui, de eu e você olharmos para o espelho e profetizarmos para nós mesmos. Porque muitas vezes o que nós precisamos é profetizar para nós mesmos, gerar fé no nosso coração, para que aí nós possamos profetizar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no meio da nossa família. Nós precisamos disso, e é isso que nós aprendemos com Ezequiel. Por que o Senhor leva este homem de Deus a uma situação, a um vale, onde só existe morte, para mostrar para ele que tudo é possível, independente do que você esteja vivendo, independente da fase que você esteja vivendo, independente do momento que você esteja vivendo, da luta que você esteja passando. O Senhor está dizendo: profetize, porque aonde há morte, aonde há dissolação, aonde há destruição, onde não há vida, eu sou capaz de mudar completamente a realidade. É isso que Ele está mostrando para mim e para você. É hora de profetizar, meu irmão. É hora de você profetizar na sua casa. É hora de você profetizar no seu trabalho. É hora de você profetizar na vida dos seus filhos. Ah, meus filhos não estão andando bem. Mas o que você está profetizando na vida dos seus filhos? Ah, minha vida não está andando bem. Mas o que você tem profetizado na sua própria vida? Ah, meu casamento está uma porcaria. Mas o que você tem profetizado no seu casamento? Ah, minha saúde, pastor, eu estou quase morrendo. Mas o que você tem profetizado na sua saúde? Ah, o meu ministério, a minha célula está capengando. Mas o que você tem profetizado na sua célula? Então, ele leva esse homem de Deus, Ezequiel, a este lugar, a este vale seco, para dizer para Ezequiel: Ezequiel, profetiza que eu mudo a situação. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez você esteja vivendo algo que Deus está dizendo para você: eu trouxe você até aqui, trouxe você até esse vale, para que você profetiza e veja o que eu vou fazer. É isso que Ele quer, irmãos. É isso que Ele quer nos mostrar.
que se nós profetizarmos, entendendo que Ele é o Deus soberano, Ele é capaz de mudar qualquer situação. Esta é a hora de nós profetizarmos sobre a nossa casa, família, trabalho, saúde, em todas as áreas da nossa vida. Esta é a hora. E continuando aqui, o que ele diz no versículo 7, assim anunciei esta mensagem, como Ele havia me ordenado. Da boca do crente tem que sair profecia, irmãos. Da boca do crente tem que sair palavras para abençoar. Da boca do crente tem que sair palavras de edificação. Edificação. É claro que nós temos que exortar, claro que nós temos que ser cuidadosos. E aqui não é palavra de autoajuda não, é palavra de Deus. É palavra de Deus. E aí ele diz, assim anunciei essa mensagem, como Ele havia me ordenado. Levante sua mão para o céu e diga assim, de repente, na minha vida vai acontecer. Olha só, versículo 7, assim anunciei essa mensagem, como Ele havia ordenado, e de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se todo o vale, um barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos, cada corpo, estavam se ajuntando. Ou seja, irmãos, deixa eu falar um negócio para você, de repente vai começar um barulho aí na sua vida, de repente vai começar um barulho na sua casa, de repente vai começar um barulho lá no meio dos seus filhos, de repente vai começar um barulho lá no seu trabalho, na sua saúde. Sabe por quê? Porque você vai profetizar, e à medida que nós começamos a profetizar, de repente Deus começa a fazer, de repente Deus começa a fazer. A semana, há um tempo atrás, uma irmã me procurou dizendo assim, pastor, eu estou desesperada com a saúde do meu marido. Eu falei assim, olha, o seu marido vai morrer de velhice. E ela meio desanimada, eu falei, profetiza que ele vai morrer de velhice. E quando foi esses dias, ela me procurou dizendo, feliz da vida, pastor, Deus fez um milagre. Eu falei, profetize. Muitas vezes Deus nos permite chegar até o vale, para que a nossa boca abra, e profetize. E as situações muitas vezes são mudadas. É isso que Ele quer, isso que Ele espera de nós. De repente, começou a se ouvir um barulho, aonde havia morte, aonde havia silêncio sepulcral. Um silêncio sepulcral, aonde havia morte e silêncio. Começou a se ouvir um barulho de ossos, um batendo com o outro. Deixa eu falar um negócio, talvez algumas áreas da sua vida estejam um verdadeiro silêncio. Pastor, nada acontece, pastor, nada sai do lugar, nada acontece. Vai começar um barulho santo aí em nome do Senhor Jesus. De repente vai começar um barulho em nome do Senhor Jesus. E os ossos, cada corpo, estavam se ajuntando. Aí versículo 8, então eu observava, os músculos e carnes formavam sobre os ossos, e em seguida a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. É um processo, irmãos, pastor, eu estou esperando 2 anos, pastor, eu estou esperando 3 anos, pastor, já faz 10 anos que eu estou esperando. É um processo, irmãos. De repente começou a nascer carne, de repente começou a nascer a pele, mas ainda não havia vida. O processo começou, mas ainda não havia vida. Faltava o principal, mas o processo já havia começado. Paciência que é no tempo de Deus. Então, enquanto eu observava, versículo 8, eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos, em seguida a pele. Aí versículo 9, então ele disse, filho do homem, profetize aos ventos, continue profetizando. Às vezes vai demorar, mas precisamos perseverar, continuar. Às vezes o processo a gente olha, parece que não está saindo do lugar, mas continue, não desista. Aí vem a palavra do Senhor, continue, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes as mensagens, assim diz o Senhor soberano, o fôlego venha dos 4 ventos e sopre sobre estes corpos mortos, para que voltem a viver. Ou seja, aquilo que estava morto, já tinha carne, já tinha cara de vida, mas ainda não tinha vida. Mas ele diz, continue profetizando, continue buscando, continue sendo fiel, continue buscando. E aí versículo 10, anunciei a mensagem como ele havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, e
todos eles voltaram à vida e se levantaram e se formaram um grande exército. Esta é a promessa para minha casa, para a sua casa. Esta é a promessa, irmãos. Permaneçamos firmes, permaneçamos fiéis, não paremos no meio do caminho, continuemos profetizando que Deus vai fazer no tempo dele. No tempo dele. Aí versículo 11, então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo da comunidade Santo André. Era o povo de Deus. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo da comunidade Santo André. Aqueles que me assistem em casa, representa a sua casa, a sua família. Todo o povo. E eles disseram: tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, de novo, profetize, e eles digam: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 14, soprarei o meu espírito em vocês, e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra, então saberei que eu sou o Senhor. Falei e cumpri o que prometi, assim diz o Senhor. Farei e cumprir o que prometi. Ele prometeu, meu irmão, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Vamos ficar em pé. Quero orar com você agora, irmãos. Quero orar com você agora. É tempo de Deus fazer um barulho. Quantos creem que Deus vai fazer um barulho aí? Deus vai fazer um barulho na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá no meio dos seus filhos, no meio da sua parentela, no seu casamento. Há tempo aonde havia morte, há tempo de ter vida agora. Agora nós precisamos, irmãos, profetizar. Começa um movimento, de repente, começou um movimento, de repente, começou um barulho. Deixa eu falar um negócio, cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: meu irmão, minha irmã, tem barulho de Deus para a sua vida aí, hein? Vai ter movimento de Deus na sua vida. Vai ter movimento de Deus na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então comece a abrir a sua voz e vai dizendo: Senhor, eu começo a profetizar sobre a sua casa. Senhor, eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu casamento, eu abençoo a vida dos meus filhos, eu abençoo a minha saúde, eu abençoo a minha família. Vá abrindo a sua boca, vá abrindo a sua boca. Senhor, eu abençoo a minha vida financeira. Eu sou próspero em nome do Senhor Jesus. Eu sou saudável em nome do Senhor Jesus. A minha casa é uma bênção em nome